A palavra epifania significa manifestação. Palavra grega, como tantas outras palavras que nós utilizamos na nossa fé cristã. Amém significa assim seja, aleluia significa louvai o Senhor, Belém significa casa do pão, Páscoa significa passagem. São palavras intraduzíveis, quer dizer, elas se traduzem, mas nós não as traduzimos, porque é muito melhor utilizar na língua original. Tem um sentido cristão, tem uma tradição cristã. Tem uma tradição muito forte em torno dessas palavras. Epifania, manifestação. A quem? Aos pagãos. De quem? Da salvação de Jesus Cristo, ou de Jesus Cristo que salva. Aqui está o mistério que nós celebramos hoje, praticamente terminando o tempo do Natal. Os reis do Oriente, essas personagens, esses pagãos do Oriente, nós acabamos por dizer que eles são três, porque três são os presentes. A Bíblia não fala se são três. Fala que eles ofereceram ouro, incenso e mirra, mas não falam que são três. Mas por causa do número de presentes, a gente acabou pensando que são três. E de fato, escritos muito antigos relatam que são três, inclusive relatam o nome deles: Gaspar, Melquior e Baltazar. Até dizem os nomes. Mas isso não está na Bíblia, está em escritos antigos à parte, os chamados apócrifos. Aí nós encontramos o nome deles, encontramos a afirmação de que são três, e acabou virando um costume dizer que eles são três. Com o passar do tempo, estudando essas coisas, a gente também acabou localizando o lugar desses reis do Oriente na Pérsia. E a liturgia da Igreja Católica acabou celebrando, inclusive hoje aparece na liturgia das horas, dizendo que eles são da Pérsia. A Pérsia é o atual Irã. Não sei se localizam no mapa, Irã fica ali entre o Iraque e o Afeganistão. Para você chegar a Belém, então você tem que vir do Irã, ou a Pérsia, você passa pelo Iraque, depois você vai para a Jordânia e tem que descer para conseguir chegar em Belém. Como vocês podem ver, a viagem é muito longa, desde a Pérsia, o Irã, até Belém, a viagem é muito grande. E esses reis saem do Oriente guiados por uma estrela. Por uma estrela. Curiosamente, no mundo antigo, as estrelas grandes, quando eram vistas no firmamento, eles identificavam estrelas com determinados reis. Já era um costume dos povos antigos. Curiosamente também, em Números capítulo 24, e muito em concreto no versículo 17, diz assim: um astro será o vosso chefe. Um astro será o vosso chefe? Um astro. Ficou essa profecia aí e pronto. Números capítulo 24. Quer dizer que entre o povo judeu já havia uma profecia 600 anos antes da existência dos magos, dizendo que um astro vai ser o chefe. É muito interessante que esses magos veem um astro que os encaminha para Jesus. Magos aqui não deve ser tomado no sentido de bruxos, tá? Tem nada a ver, porque magos, no grego, magoi, tem uma tradução no hebraico que tem a mesma raiz da palavra rabi. A raiz é rav, R-A-V. A raiz hebraica, a raiz e a língua grega coincidem. Se rabi é mestre em Israel, magoi vai ser sábio no mundo pagão. Então nada a ver com bruxo.
São sábios, são pessoas que têm uma sabedoria especial no estudo das estrelas. Essa profissão antigamente a gente chamava de astrólogo. Quando se desenvolveu um pouco mais, a gente chamou de astrônomo. E quando se desenvolveu um pouco mais, a gente chama de astrofísico. Os astrofísicos, a astrofísica, tem no passado a astronomia, que tem no passado a astrologia. Vejam que coisa bonita. Assim como Deus falava com os judeus através das escrituras de Israel do Antigo Testamento, como nós os chamamos, Deus não pode falar com os pagãos através da Bíblia, porque eles não têm Bíblia. Com os judeus dá para falar através da Bíblia, porque eles têm Bíblia, mas os pagãos não têm Bíblia. O que esses pagãos lá do Irã, da Pérsia tinham? Um estudo sobre as estrelas. E Deus, não tendo como falar com eles através da Bíblia, fala através daquilo que eles entendem. As estrelas. As estrelas. E parece que já estava tudo preparado, porque no mundo judaico também já se sabia que uma estrela ia ser chefe. Um astro será o vosso chefe. Números capítulo 24, versículo 17. Os pagãos não conheciam essa profecia e, no entanto, Deus está utilizando exatamente a ciência, o conhecimento deles para conduzi-los a Belém. Eram homens bons, tinham uma religião pagã e, além do mais, eram grandes estudiosos. Deus poderia dizer assim para os magos: queridos magos, vocês são legais, vocês são muito bons, vocês são sábios, vocês são estudiosos. Fiquem na religião de vocês, que provavelmente era a religião de Zoroastro, Zaratustra, que é aquela região ali. Deus talvez poderia dizer isso: não, vocês são gente legal, vocês estudam as estrelas, vocês são sábios, fiquem aí na religião de vocês, afinal de contas todas as religiões são iguais, como erroneamente dizem muitos católicos hoje em dia. Deus não falou isso para os magos, falou: saiam do Irã, saiam da Pérsia, porque essa religião é falsa, e esse astro só vai servir para mostrar para vocês onde está o verdadeiro astro que vai ser o vosso chefe. Tem que fazer a viagem, passando pelo Iraque, passando pela Jordânia, descendo até Belém. Não vale ficar no mundo de vocês, na religião de vocês, porque essa religião é falsa. E além do mais, vocês vão prestar homenagem ao verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Jesus Cristo nosso Senhor. Vejam como Deus não deixa esses homens na tranquilidade da sua religião. Deus mexe com eles. Porque as religiões são falsas, exceto aquela fundada pelo Filho de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que fundou a sua igreja católica, a sua Belém. Eles encontraram Jesus em Belém. E Belém significa casa do pão. E o que é essa igreja, senão uma casa do pão? Daqui a pouco o pão e o vinho vão se transformar no corpo e no sangue adorabilíssimos de nosso Senhor. Eles tinham que vir a Belém. E todos os povos devem vir à igreja. Exatamente, nós os católicos somos santamente proselitistas. Eu sei que essa palavra está condenada por muitos, mas é verdade, nós temos que ser santamente proselitistas, porque nós queremos que todos os povos se prostrem diante de Jesus em Belém, na casa do pão, ou seja, na casa onde tem todos os meios necessários para a salvação. Além do mais, trazem presentes maravilhosos: ouro, incenso e mirra. Pessoal, daqui a pouco, Herodes, o malvado, vai decretar que se deve matar todas as criancinhas de 2 anos para baixo, e a Sagrada Família vai ter que fugir para o Egito. Fugir com que dinheiro?
Que casa eles vão alugar? Qual apartamento que eles vão comprar no Egito? Com que dinheiro? Ainda bem que os reis apareceram no dia de hoje e trouxeram ouro, porque ouro vale muito, hein? Ainda bem que os reis apareceram no dia de hoje, antes de que Herodes desse essa ordem malvada, e trouxe incenso, porque incenso é uma resina de árvore que pode chegar a preços exorbitantes. Esse incensozinho que a gente utiliza aqui é barato, eu compro barato para economizar para a paróquia, mas tem incenso muito caro. 1 quilo de incenso pode custar tranquilamente 600 a 700 reais. Não sei se vocês sabiam disso. De um bom incenso. E mais. Vale muito, hein? A mirra. Olha só que impressionante, no tempo de Cristo. Vou falar para vocês quanto custava a mirra. Fiz esse estudo de propósito, para ver quanto dinheiro a Sagrada Família ia ter para fugir para o Egito. Olhem só. 1 libra de mirra, no tempo de Cristo, custava 1.500 denários. A gente não entende nada nem de libra nem de denários, né? Então eu vou explicar. 1 libra equivale a mais ou menos 327 gramas, isto é, mais ou menos a terça parte de 1 litro. É muito pouco. Pois bem, 327 gramas de mirra custava 1.500 denários. Só que 1 denário, se a gente for traduzir para o nosso real, 1 denário é 50 reais. Mas 327 gramas custam 1.500 denários, mas cada denário é 50 reais. Dá para fazer as contas, né? Esse trem é caro, não é? É caro. 327 gramas custavam 1.500 denários, mas cada denário é 50 reais. É só multiplicar 1.500 por 50 reais. Se eu não me engano, dá 75 mil. É muito caro esse negócio. Mas eu suponho que os reis do Oriente não deram só 327 gramas para o menino Jesus. Eles eram reis. Eles tinham muito. Eles devem ter dado muita mirra para o menino Jesus, para Nossa Senhora e para São José. Vocês estão entendendo que Nossa Senhora, São José e o menino Jesus ganharam na Mega Sena hoje? Perceberam isso? Mirra caríssima, ouro, ganharam na Mega Sena. Assim que Herodes decretar que ele vai matar todas as criancinhas de 2 anos para baixo, São José, Nossa Senhora e o menino Jesus têm dinheiro para mudar para o Egito, para pegar o primeiro avião, se houvesse avião, para alugar uma casa, ou melhor, até para comprar uma casa. Graças a Deus que os reis apareceram hoje. Eu também estou esperando os 3 reis para vir nessa igreja e me dar um pouquinho de ouro, um pouquinho de mirra, para eu terminar essa igreja. Quando é que vão aparecer os 3 reis magos, meu Deus do céu? Queria tanto que aparecesse alguém assim, com muito dinheiro e falasse: padre, pode terminar tudo, eu pago tudo, tudo, tudo. Pessoa assim, bem generosa, né? Os meus reis magos ainda não chegaram. Eu acho que é porque é muito distante, está lá no Oriente, né? Está lá na Pérsia, até chegar aqui demora demasiado. Mas seria ótimo. Como tantas vezes na história da Igreja Católica, reis, barões e tantas pessoas magnificaram o culto católico, essas igrejas belíssimas na Europa, riquíssimas, essas igrejas maravilhosas na Bahia, barroco, um pouquinho de gótico no sul, as igrejas de Minas Gerais, pessoas que procuraram magnificar o culto divino, como se fossem reis do Oriente, colocando até a sua fortuna aos pés do menino Jesus. Isso é belo. Isso poderia se repetir novamente. Magnificar as coisas de Deus. Eu sei que tem muita crítica quanto isso. Eu não critico nada. Eu acho que é maravilhoso colocar ouro, incenso e mirra diante do Senhor. Maravilhoso. Agora, o que eles fizeram? Adoraram. Adoraram. E aqui eu queria
e terminando, tirando uma lição bem prática para nós, bem prática para a nossa vida espiritual, para o crescimento na nossa vida espiritual. Eles adoraram. Olha, pessoal, eu fico muito edificado quando chega na hora da consagração do pão e do vinho, que se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Aí às vezes a gente vê aquela velhinha que faz o esforço, né, para se ajoelhar. E com muito esforço o outro joelho, porque o joelho dela está todo estourado, né? E a velha se ajoelha piedosamente. Para levantar precisa de um guindaste, né? Porque dói muito a coluna. E se levanta, né? Ela faz por amor a Deus. Infelizmente, às vezes você vê um jovem que não tem nenhum problema de joelho no fundo da igreja, de pé, com os braços cruzados na hora da consagração. Que vergonha! Que coisa absurda! A velhinha dando um show de piedade, que deve ser assim mesmo. E o jovem malandro não se ajoelha diante de Deus. Uma igreja sem joelhos é absurda. A igreja tem que ser adoradora. Porque quando a gente adora, a gente fica pequeno, a gente reconhece a Deus e consequentemente fica pequeno até diante dos outros, e reconhece os outros, e vai ao encontro dos outros, e ganha um coração compassivo para ajudar a todos. Quem não adora fica muito grande, e considera-se Deus de si mesmo, e despreza os outros, e não ama os outros, e nem vai ao encontro dos outros. Uma igreja sem joelhos é uma miséria. Tem que adorar. A igreja tem que ser adoradora, porque senão está muito mal. Nada se restaura sem adoração. Claro, se você tem problema de joelho, tua coluna está quebrada, eu aconselho a não ajoelhar. Mas se quiser ajoelhar, ajoelhe. Não tem nenhum problema. Nunca se ouviu dizer que alguém morreu por ajoelhar-se. Mas Deus entende se você não ajoelhar, Deus entende o teu problema. Mas a maioria de nós não tem problema nenhum no joelho. Ah, mas em outra paróquia, eu não quero saber o que faz na outra paróquia. Eu estou falando daqui. Essa igreja deve ser adoradora. As outras não me importa. Quereria que fossem também. Mas a nossa tem que ser. Uma igreja que tem joelhos, como os magos que adoraram nosso Senhor. Por isso, na hora da consagração, se algum motivo maior não os impedir, ajoelhem-se diante de Deus. Não sei se vocês sabiam, antigamente, segundo a etiqueta dos antigos, o joelho direito é o joelho de Deus. Porque vocês lembram daqueles filmes medievais, quando o pessoal fala assim, diante de um reizinho, ó majestade, é com o joelho esquerdo. Observem depois, o joelho esquerdo era para fazer assim, ó majestade, diante de reis. Esse povinho, né? Mas o joelho direito era somente para Deus. Era o joelho de Deus. Por isso, uma genuflexão diante do Santíssimo Sacramento se faz até hoje com o joelho direito até o chão e se levanta elegantemente, segundo manda a etiqueta dos católicos. Fazer as coisas bem feitas por amor a Deus. Claro, se não pode com o joelho direito, faz com o esquerdo, não tem nenhum problema. Não é questão de ficar aqui com coisinhas, né? Mas, se possível, ajoelha diante de Deus, adora, adora. E depois no momento da Santa Comunhão, que momento tão forte de adoração. E depois quando a gente passa diante de uma igreja católica, porque a gente distribui a comunhão para vocês, mas as hóstias que sobram, o próprio Jesus, nós guardamos no sacrário, aquela peça de metal ou tabernáculo, e ficam aí. Todas as igrejas católicas guardam no seu interior a presença real de Jesus sacramentado. Então, quando a gente passa diante de qualquer igreja católica, o nosso coração como que voa e vai ao encontro de Jesus que está lá dentro. A gente diz uma oração, ou tira o chapéu, ou faz o sinal da cruz, ou manifesta de alguma maneira o teu amor a Deus.
E aqui a nossa paróquia tem essa parte lateral aí aberta, né, que é para as pessoas visitarem o Santíssimo Sacramento, que adorem. Horas e horas Jesus está sozinho. Ninguém visita Nosso Senhor. As capelas do Santíssimos vazias. 1 minutinho, 2 minutinhos, não precisa grande coisa, mas é preciso que haja uma igreja verdadeiramente adoradora. Por isso, na festa da Epifania, eu queria que a nossa vida espiritual se restaurasse pela adoração. Adora. Porque quando você adora, você fica pequeno diante de Deus, isso é ótimo. E fica pequeno até diante dos irmãos, não porque nós adoramos os irmãos, mas porque é bom servir. É bom ajudar os outros. É bom ir ao encontro dos mais necessitados. Mas isso é Deus que provoca em nós um coração misericordioso. Senão a gente fica com o coração endurecido. Por isso vamos pedir essa graça, né, de que a gente restaure a nossa vida espiritual pela adoração, a começar por esta missa, o santo sacrifício da missa, um ato profundamente adorador do Deus 3 vezes santo, Pai e Filho e Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da